É a questão do aborto. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a deputada Caroline de Tone, pautou para a sessão de hoje à tarde, tirou lá uma PEC da gaveta de 12 anos, na verdade mais, é de 2012, do Eduardo Cunha, tirou uma PEC da gaveta que proíbe o aborto no Brasil e falou, vamos colocar isso em pauta hoje. Essa PEC que proíbe, inclusive, o aborto em casos previstos em lei. E a PEC muda o artigo 5º da Constituição para garantir a inviolabilidade, é isso? Inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Isso significa que, se o Congresso aprovar a PEC, mesmo o aborto que hoje é permitido por lei, também ficaria proibido. O que está por trás de ela colocar isso em pauta hoje, hein? É para tirar o foco da atenção, Raquel? Fabiola, a CCJ, infelizmente, sobre a presidência da Caroline de Tone, virou um palco para ideias, aí sim, estapafúrdias, bizarras, plataformas políticas, né? Ela fica querendo chamar atenção, tira alguns coelhos da cartola ali, umas pautas de extrema-direita, que tem pouquíssimas chances de vingar no parlamento, mas ali dentro da CCJ, sob a presidência dela, e da forma como a composição foi formada, acabam avançando. É um absurdo completo, certo? Está na Constituição. A gente acabou de ter um debate acalorado sobre uma mudança na questão do aborto que era menos, era já absurda e abusiva contra as mulheres, que era a criminalização da mulher que fazia um aborto previsto em lei, mais acima de 6 semanas, e que foi refutada pela sociedade, e refutada de uma maneira tão veemente que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, teve que enterrar a discussão. E agora a Caroline de Tone tira uma PEC da gaveta que proíbe o aborto legal, e ela realmente acha que vai passar? Ela acha que a sociedade civil não vai reagir? Então, assim, é uma coisa absolutamente despropositada, que eu espero que não vá além do showzinho dela de colocar ali na CCJ e chamar um pouco dos holofotes para ela. Porque, sinceramente. E esse é um outro projeto, né, Raquel? Aquele que a gente discutiu muito e que ficou engavetado, né? Esse é um outro projeto, ela tira outro projeto, né, da gaveta. Ele é pior. O que a gente discutiu era que você proibia o aborto para quando o aborto que já é previsto legal, que é quando a mulher foi estuprada ou a mulher está correndo risco de vida, quando a gestação passa de 6 semanas. Então, esse projeto, ele proibia o aborto nesses termos e determinava uma pena maior para a mulher do que para o seu estuprador. Era isso, certo? E esse projeto foi promovido ali pelo deputado Sóstenes Cavalcante e por uma série de outros deputados e foi refutado pela opinião pública. Você teve uma forte reação dos movimentos feministas, das jornalistas mulheres e de toda a sociedade. A pesquisa da Datafolha mostrou que a sociedade, em sua maioria, era contra isso. O que a deputada Caroline de Tone está propondo é algo que vai além. É um projeto de lei que proíbe o aborto legal no país. Então, assim, traduzindo bem claramente para quem está nos ouvindo, se você for estuprada, você vai ser proibida de abortar. Alguém acha que isso tem alguma chance de passar? Tá aqui muitos comentários sobre isso, Raquel falou tudo. A Estela Fagundes fala, essa de Tone presta um desserviço ao país, conforme a Raquel tá falando aí. Aurélio também aqui agradecendo a opinião da Raquel e o chacoalhão. E o Rogério dizendo, a direita não tem pauta, e resolve tirar isso e fazer essa baderna, uma vergonha. Tá aí, Raquel, obrigada pela sua participação e até mais tarde, a gente se encontra, hein? Obrigada, gente. Um beijão. Até mais Tchau, tarde tchau. no nosso coquetel, na nossa festa. A gente se vê, Fabi. Um beijo, Raquel Landim conosco aqui. Ô Sakamoto, vamos a um intervalo para quem está conosco na TV agora?
e daqui a pouquinho a gente volta. Continua aqui com o nosso chat aberto. E tem muita gente falando que o Adair Sakamoto diz que o objetivo é desviar a atenção da PEC trabalhista. Para você ficar clara essa postura da Carol de Tony? Não, eu acho que é para desviar, não. Eu acho que isso está dentro da pauta deles. Eu acho só curioso que é o seguinte: no momento em que a direita leva, a extrema-direita, deixar claro, leva um chacoalhão público, exatamente com essa proposta do 6-1, a extrema-direita tenta colocar em discussão no Congresso Nacional um tema com a qual ela já levou um chacoalhão público. Então, ou seja, o grande chacoalhão público que a extrema-direita levou recentemente tinha sido na questão do aborto, né? De limar o direito ao aborto existente, né? Impedir crianças, inclusive de adolescentes estupradas, de ter o direito ao aborto. E aí o que acontece? Isso é retomado no momento em que a extrema-direita está levando outro chacoalhão. Se fosse para desviar, Fabiola, seria um tema que não teria tanta atração assim. Mas, na verdade, o que que acontece? Corre o risco, inclusive, da Carolina de Tony estar tentando apagar um incêndio com fogo, se fosse assim, com gasolina, né? Eu acho que simplesmente eles estão colocando a sua pauta para discussão pública, mas casou então de ter duas pautas de rejeição pública do posicionamento da extrema-direita. É simples assim. Bom, a gente está acompanhando aqui muitas mensagens que estão chegando a respeito dessa história do aborto, mas é impressionante como volta e meia esse assunto volta. E acho que pelo jeito e pelas escolhas que os eleitores fizeram de colocar nos parlamentos, isso vai continuar por um tempo, né? E ficam realmente voltando com esse assunto do aborto a qualquer minuto. Josias, como é que você vê esse posicionamento da deputada, presidente da CCJ, e está aí, né, a força, né, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais forte lá e que coloca os assuntos em pauta. O porquê de colocar isso agora? Isso tem chance de ir para frente? Felizmente não tem chance, Fabíola. Isso é um projeto absurdo apresentado por um personagem abjeto, ex-deputado Eduardo Cunha, que fez lá sua escala pela cadeia se apresenta como um parlamentar, um ex-parlamentar evangélico, né? Ele acha que fala com Deus quando apresenta projetos dessa natureza, né? Agora, ele devia trocar a oração pela meditação, para tentar escutar Deus e não falar com Deus. Porque uma pesquisa do Datafolha revelou há 5 meses que 66% dos brasileiros são contrários a um projeto. Então, bom, essa pesquisa foi feita em cima de um projeto de lei que classificava como assassinas as mulheres, as crianças estupradas que realizassem, após a 22ª semana de gravidez, um aborto previsto em lei, né? Esse tipo de aborto está previsto em lei, né? Que o aborto é crime no Brasil, mas excetuaram-se 3 circunstâncias. É quando há risco de morte para a gestante, quando o feto é anencéfalo ou em casos de estupro. Então, o deputado Sóstenes Cavalcante, esse até é um pastor, mais do que o Eduardo Cunha, que se diz evangélico, mas não chega a ser pastor. O deputado Sóstenes é um pastor, ele apresentou esse projeto, queria criminalizar as mulheres que fizessem um aborto depois da 22ª semana de gravidez, mesmo o aborto legal previsto em lei. E aí a sociedade como que fez um risco no asfalto das redes sociais. Houve uma grande reação nas redes sociais e a revolta que se produziu a partir dessa proposta do deputado Sóstenes e que a revolta foi aferida pelo Datafolha, 66% dos brasileiros recusando essa proposta do deputado Sóstenes, mostra que ela não tem futuro, Fabiola. E mesmo entre os evangélicos, o Datafolha viu 57%, portanto, a maioria dos evangélicos também estavam contra esse projeto anti-aborto. Entre os católicos, então, e a CNBB apoiou essa proposta do deputado Sóstenes, mas o Datafolha verificou que entre os católicos, quase 7 em cada 10 católicos também rejeitaram a ideia, 68%. Então, não tem futuro. Agora, é muito triste ver esta deputada Caroline de Toni, que é uma bolsonarista de vitrine, insistir nessa matéria, né? Este é o preço que se paga, Fabiola, por entregar
uma comissão da relevância da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara, para uma pessoa com um pensamento radical, né? E o PL é a bancada majoritária no Congresso, o PL tem nos seus quadros os bolsonaristas radicais, e o PL indicou esta personagem, essa deputada Caroline de Toni, para a CCJ. Estamos nós aqui discutindo novamente essa abjeção, que, como disse, não tem futuro, não vai prosperar no Congresso, que não há maioria para aprovação de uma matéria, sobretudo uma matéria que é rejeitada majoritariamente pelos brasileiros, né? Mas perde-se tempo com esse tipo de tolice, Fabiola.